E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito de Pelágio. Você já ouviu falar em Pelágio? Você já ouviu falar sobre a doutrina pelagiana? Então, eu vou contar para vocês quem foi Pelágio. Ele nasceu na Bretanha em 350 depois de Cristo, morreu aos 73 anos de idade. Pelágio ele tinha uma doutrina em que ele ensinava que não existia corrupção humana, não existia um pecado original e que o homem não precisava da graça de Deus para ser salvo. Um homem, ele nascia neutro e nessa neutralidade ele poderia alcançar por si mesmo a salvação, independente se houvesse uma ação divina ou não. Ele foi fortemente combatido por grandes teólogos da época e ele ensinava, né, essa doutrina, né, que o homem ele conseguia conquistar a sua própria salvação. Tu tá lá, de repente, né, um índio, né, ele não precisa da graça de Deus, ele não precisa de algo divino na vida daquela pessoa. Não precisava de nada disso. Bastava essa pessoa, por ela mesma, né, com as suas próprias forças, procurar a salvação, e ela alcançaria a salvação, né, com Deus ou sem Deus. Né? É muito diferente do que a gente ensina a respeito da lei da consciência, né, que é uma ação direta divina no coração de toda a humanidade, que é a lei de Deus. Então, Pelágio ele tirava essa graça de Deus, que é essa lei da consciência, tirava essa graça de Deus, e ele dizia que o homem nascia neutro, e ele dizia que o homem não tinha essa corrupção, essa natureza pecaminosa, negava o pecado original, e diz que a pessoa, ela por si só, ela pode alcançar, né, essa salvação, tá? Muito bem. Agora, o interessante é que quando a gente olha para os escritos dele, ele fala uma coisa muito assim chamativo, porque se ele diz que as pessoas, elas por si só, elas conseguem alcançar a salvação, não precisa de Deus, não precisa da graça, não precisa de nenhuma mínima fagulha divina para conquistar a salvação. O que ele vai falar a respeito da predestinação? A gente fica curioso, né? Porque se um homem ele não precisa de Deus para nada, ele não precisa de Deus, né, para ser salvo, né? Deus apenas vai dar um aval de algo que a neutralidade dele, né, ocasionou essa salvação. Então, eu estou querendo entender o que Pelágio ele vai ensinar acerca da predestinação. E aí a gente tem um escrito de Agostinho de Hipona, que Agostinho foi um forte combatente contra Pelágio, e olha o que ele vai falar no livro dele sobre a predestinação dos santos, livro 5º, capítulo 36. Tá? Agostinho de Hipona, ele é da escola, né? Discípulo ali de escolas de Alexandria, mas ele vai dar um testemunho da fé de Pelágio. Tá? Ele vai dizer o que Pelágio pensa acerca da predestinação. O que Pelágio pensa acerca da predestinação? Vamos ver? Vamos lá. Ó. Portanto, diz o pelagiano, ele previu quem seria santo e imaculado pela escolha do livre-arbítrio, e por isso os elegeu antes da fundação do mundo, naquela mesma presciência, naquela mesma presciência sua, na qual ele previu que eles seriam tais. Portanto, ele os elegeu, diz ele, antes que existissem, predestinado, os para serem filhos que ele previu serem santos e imaculados. Percebeu? Então, aqui é Agostinho de Hipona relatando a fé de Pelágio. Tá? Como é que Pelágio acreditava na questão da salvação dos predestinados. Porque se cada um pode se autossalvar, sem interferência divina em nada, que não existe pecado original, que não existe corrupção humana, que não existe natureza humana, que não existe nada disso, que vai encontrar uma pancada de texto, fiquei interessado em saber. Então, o que ele tem a dizer com aqueles textos que falam sobre predestinação? E aí é exatamente isso que Agostinho ele está colocando. Agostinho está dizendo o seguinte, olha, ele vai dar o testemunho da fé de Pelágio, ele está dizendo o seguinte, para Pelágio, os predestinados são aqueles que
que Deus viu que iriam recebê-lo como Senhor e Salvador. Ou seja, isso é a doutrina da fé prevista. É a doutrina da fé prevista. Esta doutrina da fé prevista é a doutrina adotada também por Armínio. Então, Armínio, Jacó Armínio, ele que ensina essa fé prevista, o que é? Que Deus viu quem iria ser fiel a ele. Deus viu quem iria receber ele, iria ser salvo. Deus viu, né? E por Deus ter visto na sua presciência quem iria fazer essas obras, o que Deus fez? Foi lá e predestinou aquelas pessoas. Essa é uma fé pelagiana, um grande heresiarca da época, combatido por todos os pais da igreja, independente de qual escola que fosse. Ele é um dos pais, né, da doutrina da fé prevista. Então, é importante a gente estudar essa questão da história, né, de como que foi se desenvolvendo a visão, né, da predestinação, a visão da eleição, porque às vezes a gente coloca isso como se fosse algo que viesse um assunto debatido só da reforma para cá. Isso não é um assunto debatido só da reforma para cá. Isso já é um assunto, né, que já é discutido, que já é lido, que já é debatido, estudado desde os primeiros séculos. E a gente tem como rastrear, nós temos como rastrear onde tudo começou, da onde veio, da onde deixou de vir, nós temos como rastrear. E esse rastreio é feito por meio de documentos históricos. Então, quando você vê alguém falando assim, eu sou arminiana, você é arminiano, mas Armínio, né, que recebeu esse título, né, como se fosse o único pregador do livre-arbítrio que tem. Não, todos os primeiros cristãos criam um livre-arbítrio, independente de qual escola que fosse. Você vê que Agostinho é contra Pelágio, mas tanto Pelágio quanto Agostinho criam, né, no livre-arbítrio. Você vai ver que escolas de Antioquia criam no livre-arbítrio, escola de Alexandria cria no livre-arbítrio, a Roma cria no livre-arbítrio, os judeus criam no livre-arbítrio. E eles usam essa palavra, tá aí, tô lendo para você, a palavra livre e arbítrio, né? Então, quando a gente faz esse estudo, né, e faz esse mapeamento da história, de onde tudo começou, você vai ver que isso não é um assunto que vem debatido desde a Reforma, já é um assunto antigo. Então, quando você vê, você é arminiano, pô, eu posso também dizer, você é pelagiano. Pô. A única diferença é que o Armínio cria, né, na natureza pecaminosa do homem. Pelágio não cria na natureza pecaminosa do homem. Mas tanto Pelágio quanto o Armínio, ambos criam que Deus previu quem iria ser salvo. Né? Deus viu quem iria pelas suas próprias obras, né? Ela iria ser salva. Doutrina essa que Santo Agostinho ele não acredita, tá? Porque Agostinho acreditava também, né, que a eleição ela partia de um princípio da graça de Deus e não tinha a ver com obra, que é o que está escrito em toda a Bíblia, né? Mas eu estou querendo mostrar para vocês aqui que quando a gente vai fazer nós vamos fazer o estudo, né, da história dessas interpretações, a gente observa o seguinte, a gente vê que a igreja primitiva já debatia sobre isso. E quando a gente fala assim, eu creio na fé prevista, né? Deus viu o Filho naquelas pessoas ali, né? Deus viu que eles receberam Jesus como Salvador, né? E elas estão falando coisas que ela não sabe quem falou isso antes dela. Ela não sabe quem ensinava isso antes dela. Ela não tem a mínima ideia, né, do que ela está falando, né? Quem um dia defendeu isso e quem foi condenado por defender isso. Quem considerava isso heresia por defender isso. A pessoa ela pegou uma história pronta, é igual você pega, por exemplo, os pré-tribulacionistas. Antes de 1830, você não vê nenhuma menção a ficar 7 anos no céu. Você não vê. Você encontra até rastros de mesotribulacionismo, né? Um arrebatamento no meio da última semana de Daniel. Mas você não encontra nada referente ao arrebatamento que fica 7 anos no céu. Você não encontra nenhum documento, não encontra nada escrito isso em lugar nenhum. Aí em 1830 passa a ensinar sobre isso,
E a gente que está vivendo ali menos de 200 anos depois disso, que vai fazer 200 anos agora, em 2030, aí a gente pensa que a igreja sempre creu dessa forma. A igreja não sempre creu dessa forma. Foi a partir, né, de 193 anos atrás que se começou a ensinar isso. Dessa mesma forma é com diversas outras doutrinas. E essa é uma delas. Então as pessoas pensam que é só a partir da reforma que se começou a criar assim. Não. A fé prevista já era crido antes da reforma. Só que quem eram as vozes que ensinavam isso antes da reforma? Quem eram essas vozes? Né? Vozes, uma delas é esse heresiarca aí. Né? Então é importante a gente estudar, porque a igreja não começou agora, a igreja não tem só 500 anos de idade, a igreja não começou a partir de você. Já houve muitos profetas, já houve muitos mestres, homens que caminharam com os apóstolos e que eles também tinham uma ciência acerca desse assunto. E o interessante é que todos que vinham da mesma escola dos apóstolos tinham a mesma interpretação. Esses devaneios que veio surgindo na história da igreja veio tudo de escolas diferentes e não da mesma escola originária, né, dos apóstolos antioquenos. Antioqueno, falo da Antioquia porque ali tirando a de Jerusalém, né, a Antioquia foi a segunda maior escola, né, já fundada pelos apóstolos, a saber, Paulo e Pedro. Amém? É isso daí. Fica com essa palavra em nome de Jesus.